Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de correção de exercícios sobre o tema Distribuição da indústria e os capitais estadunidense e chinês no mundo e no Brasil. Atividades propostas. Questão 1. De uma forma geral, as indústrias têm se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. Que fase da industrialização se relaciona a conceitos como internet das coisas, inteligência artificial e computação em nuvem? Será que é a primeira revolução industrial que tem tudo isso? Será que é a segunda revolução industrial? Será a terceira revolução industrial ou a quarta revolução industrial que se relaciona a esses conceitos? Meninos, a primeira revolução industrial, do item A, que é mencionada pelo item A, lá entre os séculos XVIII e XIX, que ocorreu na Europa, foi o momento em que os trabalhos artesanais deram lugar à produção em grande escala, Foi um período marcado pela introdução das máquinas nos processos produtivos. Para essas máquinas funcionarem naquela época, eram usados combustíveis fósseis, E o primeiro deles foi o carvão mineral, que permitiu a produção de aço, e isso foi proporcionar o crescimento das indústrias. Mas na primeira revolução industrial, nós não temos internet. Nos séculos XVIII e XIX, a gente não tem computação. É a primeira fase da evolução das indústrias, então a gente não pode marcar o item A. O item B fala de segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial ocorreu entre os séculos 19 e 20 e envolveu o desenvolvimento da indústria de petróleo e aço, da indústria elétrica também, da indústria química, além do progresso dos meios de transporte e comunicação. Nessa fase, na segunda revolução industrial, ocorreu a expansão da malha rodoviária no mundo, ao redor do planeta. E foi nesse momento da história que a eletricidade e o petróleo se transformaram nas principais formas de energia. O negócio aqui na segunda revolução industrial era produzir, produzir, produzir. Era a produção em série e em massa, é o que a gente chama de modelo fordista, por exemplo. Mas a gente ainda não tinha internet das coisas, nem inteligência artificial, nem computação em nuvem. A terceira revolução industrial, que vai da segunda metade do século XX até 2010, é marcada, meninos, pela consolidação do progresso científico e tecnológico. A alta tecnologia aqui, ou a tecnologia de ponta, ou que a gente chama de high-tech, vai causar uma verdadeira revolução da forma de viver dos seres humanos. Agora, não é mais só sobre quantidade da produção, agora é sobre a qualidade daquilo que se produz. E aqui a gente tem o aparecimento da microeletrônica, da informática, da robótica, da biotecnologia. E o computador é a grande máquina da terceira revolução industrial. Só que é na quarta revolução industrial, a partir de 2010, que a gente vai ter, mudanças profundas e nunca antes vistas, que foram motivadas pela incorporação de novas tecnologias, nas sociedades, na vida dos seres humanos. E essas novas tecnologias vão causar mudanças, meninos, nos âmbitos econômico, social e político. A evolução tecnológica na quarta revolução industrial vai mudar os fundamentos da forma como a gente vive, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente se relaciona. Essa fase está sendo impulsionada, oitavo ano, por coisas como a inteligência artificial, que é a questão das máquinas inteligentes. Faz parte da quarta revolução industrial a tal da internet das coisas, que é literalmente as coisas que vão estar conectadas à internet. São as coisas do nosso cotidiano que vão funcionar com base na conexão. O foco da internet das coisas está voltado para os equipamentos do dia a dia. É o seu celular, é o seu tablet, é o seu computador, é a sua televisão, é o seu relógio, é o seu tênis, o seu videogame, a sua geladeira, o seu ar-condicionado, as suas fechaduras. A internet das coisas, meninos, é uma rede de objetos físicos, de coisas, capazes de reunir e transmitir dados
através da conexão com a internet. E, gente, isso é muito massa, isso é muito incrível, mas ao mesmo tempo é muito assustador. E é a cara da quarta revolução industrial. Né? É aqui também, nesse momento, que a gente vai ter a computação em nuvem, que é a possibilidade de a gente acessar arquivos, né, a executar tarefas pela internet. É uma tecnologia que permite, né, já no nosso dia a dia, o uso de serviços, né, o acesso a serviços online sem a gente precisar baixar programa. Por exemplo, eu guardo fotos no negócio chamado Mega, num site chamado Mega, que é uma nuvem. Eu não preciso ter as minhas fotos guardadas no meu computador, ou guardadas no pendrive, ou guardadas numa HD. Eu posso ter as minhas coisas, os meus arquivos, guardados numa nuvem, que eu posso acessar de qualquer lugar do mundo, sem precisar estar restrita ao meu computador. Vocês entendem? Então, isso é computação em nuvem, tem a ver com isso. E todos esses elementos fazem parte da quarta revolução industrial. Por isso que o item correto é o item D. Questão 2. Sobre os fatores locacionais da indústria, assinale a alternativa correta. O item A diz: em muitos casos, as empresas buscam para se implantar lugares em que há um conjunto muito amplo e caro de mão de obra que atenda aos seus interesses. Na verdade, crianças, em muitos casos, as empresas buscam lugares com ampla mão de obra, sim. Só que uma mão de obra barata. Porque uma mão de obra barata vai atender aos interesses de produzir mais com menores custos, né? Vai atender aos interesses de gerar maiores lucros. De uma forma geral, as empresas buscam as melhores localizações espaciais que atendam às suas necessidades de ampliar o seu mercado consumidor. Por isso que não é interessante buscar um lugar que a mão de obra seja muito cara. E isso vai descartar o nosso item A. O item B diz: lugares que apresentam fácil acesso a matérias-primas também são considerados vantajosos para a instalação de empresas, embora esse fator fosse menos importante, menos preponderante no passado e mais importante nos dias atuais. Na verdade, é o contrário, oitavo ano. Instalar indústrias nos locais próximos das matérias-primas era indispensável no passado, né? Lá na primeira, na segunda revoluções industriais. E isso era o que mais influenciava para a gente implantar as indústrias no determinado local. Já com o surgimento da tecnologia, com o avanço dos meios de transporte e das comunicações, a partir da terceira revolução industrial até os dias atuais, né, as empresas passaram a descentralizar a sua produção, certo? E elas foram instalar suas fábricas em novas regiões, em novas localidades. O espaço mundial, meninos, ficou meio que encurtado, ficou menor, né? Porque as transnacionais hoje conseguem fazer com que os seus produtos cheguem a todos os lugares do mundo. Então, ter um fácil acesso às matérias-primas era mais importante no passado do que é hoje. E o erro do item é dizer o contrário, é dizer que no passado isso não era tão importante e que hoje isso é mais. Não é correto. O item C fala o seguinte: os fatores locacionais da indústria passaram por grandes modificações, desde o século XVIII, alterando as decisões estratégicas das empresas acerca da escolha do local mais rentável para o seu empreendimento. Meninos, os fatores locacionais da indústria se alteraram ao longo do tempo, certo? E eles foram acompanhando as transformações do capitalismo, as transformações no mercado mundial e o avanço das tecnologias de produção. Né? As modificações dos fatores locacionais permitiram coisas como a concentração e a dispersão industrial. Então, o item C está corretíssimo. Né? Os fatores locacionais da indústria passaram por grandes modificações lá desde o seu início até hoje, e isso afeta as decisões estratégicas das empresas sobre a escolha do local mais rentável para se produzir, né? Para colocar os empreendimentos. O item C está correto. E o item D fala: quando um local apresenta um mercado consumidor que, além de numeroso, é bastante ativo e crescente, há uma diminuição do número de empresas e fábricas que buscam se instalar nessa região.
Na verdade, não está correto, é o contrário, né? Quando o local apresenta um mercado consumidor numeroso, ativo e crescente, há um aumento no número de empresas e fábricas que buscam se instalar ali, porque o mercado consumidor é um importante fator locacional dos nossos tempos. É muito importante ter um mercado consumidor vantajoso, ter um mercado consumidor numeroso, né? A questão está dizendo que quando o mercado consumidor é vantajoso, diminui o número de empresas que buscam se instalar naquela região? Não. O item correto da questão 2 é o item C. Questão 3. Leia o fragmento de texto abaixo. Interessa-se a China hoje pela África, onde não tem passado colonial e, portanto, não tem passivo, não tem dívida. E interessa-se também pela América Latina, para garantir a energia e as matérias-primas que lhe faltam. Se a China não teve passado colonial na África, que países tiveram? Item A. Países sul-americanos, como o Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Será que quem teve passado colonial na África foram os países asiáticos, como o Japão, a Índia e a China? Será que foram os países norte-americanos, como o Canadá e o México? Ou quem teve passado colonial na África, quem colonizou a África, foram países europeus, como o Reino Unido, a França, Portugal, Bélgica, Espanha, Itália e a Alemanha? Meninos, a gente já falou muito, né, que a China é um país emergente, é uma potência econômica, que hoje ela compete no cenário internacional tranquilamente com países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, o Reino Unido e etc. A partir da década de 70 do século passado, a partir dos anos 70 do século 20, a China iniciou uma série de reformas que permitiram todo esse crescimento da economia chinesa, né? Só que a gente não pode dizer que a China colonizou a África no passado, ou que ela colonizou a América Latina. Quem fez isso, né, quem tem o passado colonial na África, são os países europeus. A França, o Reino Unido, Portugal, Espanha, Bélgica, entre outros, que implantaram as suas colônias na África, principalmente lá no século XIX. O que a China faz hoje, oitavo ano, é expandir a sua influência. E ela faz isso, né, no continente africano, faz isso na América Latina, faz isso em vários lugares do mundo. Então, o item correto dessa questão é o item D. Questão 4. Acerca da descentralização industrial, marque a alternativa correta. A descentralização industrial é um processo que se restringiu aos países periféricos do capitalismo mundial, né? Ficou restrito a esses países periféricos. Na verdade, meninos, por causa do desenvolvimento do capitalismo e do processo de globalização, que vocês vão estudar bastante ano que vem, né? As indústrias puderam se descentralizar. Né? Por causa do capitalismo, por causa da globalização, houve uma saída do centro do capitalismo mundial para outras partes. Né? A tecnologia tem a ver com isso também, que permitiu maiores facilidades, né, de deslocamento, de dispersão industrial. Então, as indústrias se descentralizaram durante a evolução do capitalismo. Elas saíram do centro. E aí, as indústrias com sedes nos países desenvolvidos foram instalar as suas filiais em países periféricos, com o objetivo de expandir o seu mercado consumidor, né, para ganhar maiores lucros, para diminuir os custos. E depois de um tempo, esses países periféricos aumentaram a sua geração de emprego, né, e se industrializaram eles mesmos. E aí, esses países periféricos ou emergentes que se industrializaram passaram a descentralizar as suas próprias indústrias. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode falar, oitavo ano, que a descentralização da produção ocorreu tanto nos países de origem quanto em outros. Ela ocorreu nos primeiros países que se industrializaram e ela foi ocorrer depois nos países periféricos também. A descentralização da produção industrial ocorre em escala mundial. A gente não pode dizer que esse processo só ocorreu nos países periféricos, não. Ele é um processo global. O item B fala
que a descentralização da produção corresponde ao aglomerado tecnológico e econômico diante de uma cidade ou localidade pela presença de grandes empresas, indústrias e sedes empresariais. Esse item está traduzindo o que é centralização industrial. Esse item está falando o que é centralizar. E o que a questão está pedindo é que a gente marque a alternativa que tem a ver com a descentralização. O item B fala de centralização industrial. A gente quer falar de descentralização. Então, será que a descentralização ocorreu em vários países do mundo a partir da quarta revolução industrial? Não. Esse processo ganhou muita força na terceira revolução industrial, né? Por causa da evolução da tecnologia, da ciência, da informação. Não começou a partir da quarta revolução industrial. Na verdade, na terceira revolução industrial já era um processo forte. E o item D vai falar que a descentralização industrial é um processo que estimula a implantação de indústrias em outras regiões, diferentes daquelas em que há concentração industrial. Essa é a tradução de descentralização industrial. É o que vocês estão vendo nesse mapa. Descentralizar é sair do centro. É tirar as indústrias dos polos iniciais, né, do capitalismo mundial e mandar para outros locais do planeta. Porque a tecnologia permitiu isso. Porque a evolução do capitalismo permitiu isso. Porque a globalização permitiu isso. Então, o item correto para essa questão é o item D. Meninos, é um assunto muito interessante, mas fica melhor ainda quando a gente estuda, quando a gente procura informações, quando a gente tira as dúvidas, né, através da leitura, através da pesquisa. Então é isso que vocês têm que fazer, tem que aprofundar os conhecimentos de vocês. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!